VaptVupt, pastor, eu sonhei que a minha avó paterna falecida me dava um presente, um kit, bênção hereditária, de secador de chapinha. Beleza, né? Vida. E outra coisa é de cabelo. Cabelo é vida. Todos novos. Essa foi a avó que eu pedi perdão. Olha, você pediu perdão à sua avó e agora você sonhou com sua avó te dando um kit chapinha. Secador, chapinha, coisas para o cabelo. Significa que ela aceitou teu perdão e que ela vai te dar uma bênção hereditária. Então aguarde, não muito, que vai vir logo, que vai vir uma bênção hereditária aí, tá? Vai vir uma bênção hereditária. A pessoa tinha bronca com o territorial, pediu perdão ao territorial, o territorial apareceu para ele, e aí tudo colado na cidade dele. Mas de repente ele sonhou com o territorial, comprando e vendendo, recebendo dinheiro e dando dinheiro a ele, então pronto. O territorial já começou a abrir e o cara começou a dar certo na cidade. Quando o cara não dá certo na cidade, é o territorial, né? No caso aí, a vovó, você pediu perdão à vovó. Veja aí, pedir perdão pelos mortos. Joilson de Assis. Eu acredito nisso, tá? Ou pedir perdão pelos mortos, ou pedir perdão aos mortos, né? Então, esse perdão libera o DNA. Por exemplo, você tem um pai, o pai é ótimo negociante. Aí você tem queixa dele, então você não vai ser negociante nunca. Mas aí, no momento que você libera perdão e pede perdão a ele, aí aquele DNA dele está dentro de você, começa a manifestar, e você começa a negociar, e depois você vai vender banana como fosse ouro. Então, nós dependemos muito dos nossos antepassados. Toda a nossa estrutura depende de Adão e Eva, né? Quem amaldiçoa Eva não é feliz nunca, nunca. Bendita seja nossa mãe Eva, bendita seja nosso pai Adão. Bença pai, bença mãe. Eu sou Adão, eu sou Eva. Então, quando nós pedimos perdão pelos antepassados, ou aos antepassados, que é uma doutrina essênia, nós desbloqueamos muitas coisas no DNA. Então, ela pediu perdão, né, à vovó, que já morreu, e vovó apareceu no sonho, dando um kit de cabelo para ela. Olha o código, cabelo vida. E esse kit de cabelo tinha chapinha, tinha coisas para enfeitar o cabelo, e significa que alguma coisa foi desbloqueada da sua avó para você. Tudo é do DNA, tudo é do DNA. O primeiro, ela deu dinheiro, o primeiro sonho, hidratante. O segundo, fez almoço. E agora, o terceiro sonho, ela deu um kit secador. Então, vovó está aparecendo, né? Vovó está aparecendo, ó. No primeiro sonho, ela deu dinheiro. No segundo sonho, ela fez um almoço para você e para sua irmã, se eu não me engano, né? E agora, no terceiro sonho, ela deu um kit secador. Então, está funcionando. Gente, isso é um mistério muito grande. Veja no nosso canal, Perdão pelos Mortos, Joilson de Assis. Eu sou grato por essa orientação, pastor. O senhor ensinou e eu fiz. E é muito forte. Está vendo? Nós estamos ao vivo. Vivendo e aprendendo, né? Quem me ensinou isso foi meu pai. Quando eu fui chorar minha mãe está aqui do meu lado, e na foto, né? Aí eu fui chorar minha mãe, e aí eu fui para o cemitério chorar, falar com ela. Aí quando eu entrei no cemitério, tem alguém na porta do cemitério e fez: você não só tem mãe não, viu? Ai, era a voz do meu pai, velho. Meu pai morreu há 22 ou 23 anos atrás. Ele morreu em 1999. Nós estamos em 2024, né? Então faz 25 anos que meu pai morreu. Eu nunca sonhei com ele. Aí eu me acordei. Pedir perdão pelos mortos é uma doutrina essênia, sim. E eu tenho muito que revelar, tá? Dê uma olhadinha aí. Chiquinho já foi essênio. Dê perdão pelos mortos. Isso é uma coisa que, se você acreditar, você faz. Se não acreditar, não faz. Não, tá entendendo? Então eu entrei, bença pai, bença mãe. Aí tive uma conversa de pé de orelha com meu pai, né? Pedi perdão a ele. Você sabe, 2 galos veio no Cibica, né? E perdão, pai, porque eu errei contra o senhor. Eu te perdoo também. Eu reconheço as tuas qualidades, que você trabalhou tanto para manter a casa, limpou até fossa
para fazer a feira. Eu me lembro daquela fossa que o senhor limpou para fazer a feira, e deu graças a Deus, né? Levantou o chapéuzinho da cabeça, eu me lembro. Aquela vez que a gente estava tomando banho, eu agarrei seu pescoço, quase matei o senhor enforcado, o senhor atravessando um açude, e eu, com medo do açude, eu quase matei o senhor enforcado. Me perdoe, papai. E comecei a conversar com ele. Na semana que eu fiz isso, ou uma semana depois, ele veio aqui na minha casa, 22 anos sem sonhar com meu pai. Veio, conversou com o Alcione, conversou com o menino, olhou o menino dormindo. Eu contei já aqui no ar, que era como se fosse uma elevação. Ele veio conhecer o Alcione, gostou muito, conhecer os meninos, e bateu papo comigo. Depois a gente entrou no carro, eu fui deixar eles que não precisavam. Quando chegou lá na rua do cemitério, um lugar chamado Genipapo, ele disse, tá bom aqui. Aí ele desceu, deu tchau e foi embora para dentro do cemitério. Tem base bíblica? Tem. Quando Jesus morreu, os santos se levantaram dos seus túmulos e visitaram os seus parentes. Se aqueles santos se levantaram dos seus túmulos e visitaram os parentes, por que meu pai não pode? Meu pai é um cagado, né? Se sonhar com Abraão é uma revelação, por que sonhar com meu pai é coisa errada? Então, tem base bíblica sim. Né? Então, às vezes, um bloqueio, uma raiva que você tem do seu pai e da sua mãe, bloqueia a vida dela toda. Por exemplo, sua mãe é uma comerciante, você tem raiva dela, você nunca vai ser uma comerciante. Mas, mesmo ela errada, se você perdoar ela ou pedir perdão, esse DNA manifesta em você. Então, essa questão, queira ou não, Jesus veio morrer por Adão. Jesus veio morrer pelos mortos, pelos vivos e pelos mortos. E quando Jesus morreu, Jesus foi até a mansão dos mortos. Olha, para que Jesus ia à mansão dos mortos? É espiritismo? Não é. Isso é Bíblia. Ele foi à mansão dos mortos e pregou as almas que estavam em prisão. Então, ele pregou. Então, o contato de Jesus com os mortos mostra que os mortos não estão tão mortos assim. Você já parou para pensar nisso? Aí, como a gente não quer dar margem ao espiritismo, a gente cancela essa parte. Mas a parte é briba, bribada. Briba, bribada, briba, bribada. Então, eu me arrepiei toda, pastor. Então, quando Cristo morreu, Cristo foi falar com os mortos. Está na Bíblia. Então, os mortos não estão lá. Está entendendo? É uma mansão, é um lugar onde os mortos ficam. Então, meu pai possivelmente está lá, minha mãe também está. Não, seu pai não está não. E ele está onde? Se existe a mansão dos mortos, a Bíblia mostra no livro de Mateus. Não, mas a mansão dos mortos, não sei o que lá, da Baixa da Égua, tá? Pô, você diz o que você quiser, mas eu acredito que existe contato. Cristo, além de entrar no paraíso com um ladrão convertido, ele foi para a mansão dos mortos e apregoou as almas, desceu à mansão dos mortos e apregoou as almas que estavam em prisão. Por isso que existe alma penada. Enquanto Cristo fazia isso, os mortos dos santos ressuscitaram e foram visitar os parentes. Está escrito no livro de Mateus em aramaico. Pois rasgue o livro de Mateus. Não, mas porque isso não é da Bíblia, eu estou te mostrando na Bíblia. Se você não acreditar, está aí nas nossas ventas. Né? Então, assim, existem essas coisas. Às vezes a pessoa, por causa de uma bronca com o pai, uma bronca com a mãe, ele cancela o DNA do pai e da mãe todinha. A Bíblia fala, apregoou, está escrito, escritado. Escrito, escritado? Cristo pregou para as almas que estavam em prisão. Aí o teólogo evangélico diz, não, ele pregoou só para dizer que os caras estão lascados e vão tudo para o inferno. Pois isso não é pregação, não. Cristo ia ter trabalho de ir para o inferno, dizer que os caras iam se lascar. Não, existem possibilidades de eles saírem de lá. A igreja mãe acredita na intercessão das almas. A igreja mãe acredita na intercessão das almas. A anglicana também, a russa também, né? Não é questão de espiritismo. Eles não invocam as almas, mas eles acreditam na intercessão das almas. Por isso que eles acreditam na intercessão da Virgem Maria. Virgem Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, a questão existe sim. E aí houve esse contato maravilhoso. E eu vou dizer para você, muita gente. Teve um cara que veio de São Paulo para uma cidade aqui do interior da Paraíba.
ele falou qual o ritual para melhorar o DNA dele, e eu falei, ele veio de avião, pegamos o carro, fomos para uma cidade chamada Princesa Isabel, e lá fizemos o ritual dos antepassados, e ele voltou e desbloqueou. Virou construtor civil, conseguiu mulher, conseguiu as coisas. Então tinha uma coisa bloqueando ele no DNA. No momento que ele foi na cidade de origem dele, falar com os antepassados, então desbloqueou. Cristo veio morrer por mortos. Cristo morreu por Adão, por Eva. Cristo veio pedir perdão por Adão. Oxi! Vem, Maria, esse menino. Tem base bíblica, tá? Você pode até não acreditar, mas eu estou falando, eu desafio o teólogo a dizer que não é. Cristo veio morrer e pedir perdão por causa de Adão. O perdão que Cristo veio pedir foi morrer por causa de Adão. Cristo não morreu, Cristo não fez nada de errado. Cristo não fez nada de errado para morrer. Quem fez foi nosso pai Adão e nossa mãe Eva. Então Cristo veio morrer pela mãe dele, Eva, e pelo pai dele Adão. Cristo morreu pelos mortos. Porque no mundo espiritual, os mortos não estão mortos. E por que a gente está tão lascado? Porque a gente bloqueou Adão. Adão é um super-homem, Adão voava, Adão tinha superpoder. Adão não era cagado que nem a gente, não, que um cachorro corre mais do que a gente. Uma dor de barriga, se não correr, se caga nas calças. Adão era um super-homem, mas aí o pecado complicou tudo. Eva era uma boa pessoa. Eva não é mal não, tá? Eva fez a maior raiva que Satanás teve no mundo. Satanás odeia vocês mulheres, odeia, porque também ele é mulher, né? É ela. Mas ele odiou Eva. Por que Satanás odiou Eva? Porque ele pensou que Eva ia ficar com ele. Não, houve um moído lá, mas Eva disse, não, meu marido é Adão. Não, e pronto, se lasque Satanás. E Satanás foi frustrado por Eva. Então mesmo que o pai seja errado, não gere assim, meu pai é raparigueiro, aí é com ele, tá? Não, mas pastor, odeio meu pai porque ele é raparigueiro. Ei, você é mulher dele? Você é filha dele. Então você não tem que ter raiva se ele é raparigueiro ou não. Você tem que pegar o DNA do velho, se o DNA for bom. Pastor, eu tenho raiva da minha mãe, que minha mãe arrumou outro macho. Não tem, esse é o problema da mãe com o pai. Se ela arrumou outro macho, se ela deu, se ela não deu, perdoe, e você tem que agir como filha. Tem que deixar a bronca do pai com a mãe, entre o pai e a mãe. Mas não, eu odeio. Então, se prepare que você não vai ter nada. Nada. O DNA do cara, por isso que tem gente que é filho de grandes empresários que morre de fome. Tem que vender coca para viver. Por quê? Porque tem alguma bronca com os pais, aí anula o DNA do pai todinho e não serve. Que o DNA se manifesta mediante serviço. Veja aí o mistério. DNA se manifesta mediante serviço. Joyce de Assis. Então assim, essa questão dos mortos que os essênios faziam é o que Jesus fez. Jesus pediu perdão por Adão e Eva. Jesus era o filho do homem, era o Adão. Ele veio recuperar. E como é que ele veio recuperar? Ele veio gerar perdão para Adão. E gerou. Aí Jesus virou um super-homem. Quando fomos para o céu e fomos ressuscitados, então nós não seremos esses cagados que nós não. A gente vai ser super-homens. E supermans. Quem é que me entendeu, gente? Então, existem métodos de libertação. Esses métodos de libertação incluem perdão pelos mortos. O demônio sabe disso. Eu já fui visitar senhorinhas muito velhas e os demônios me atacaram. Porque os demônios não queriam que a bronca continuasse. Porque a bronca é que mantém a maldição. Quebrou a bronca, a Bíblia fala que aquilo que desagradava a Deus foi tirado, o perdão nos foi concedido, então não tem mais o que acusar. Né? Eu não estou falando em consultar. Deus disse que não é para consultar os mortos, mas Cristo foi falar com os mortos. Então Cristo está errado. Cristo está muito errado, né? Porque Cristo falou, pregou, né? Pregou. E Cristo falou com o defunto, que é Moisés. Então tem que ser bem visto isso aí, porque consultar os mortos é um perigo. Você está consultando um morto, aí vem um demônio em forma do morto.
Não é para consultar mesmo não, mas que existe interação, existe. Porque a Bíblia não é feita de um texto só. A Bíblia é feita de vários textos. E aí você tem que somar esses textos para entender a Bíblia, né? O seu pai e sua mãe que já morreram, manda na sua vida, um jeito ou não, que você é seu pai, você é sua mãe. Você é carne da carne dele. Na verdade, se seu pai se chama Joel, você também é Joel. Se sua mãe chama Marinete, você também é Dona Marinete. Entendeu, gente? Aquela soma foi desmantelada, está na terra, mas ela está viva ainda. Adão e Eva estão vivos em você, você é Adão, você é Eva. Quando eu era jovem, tinha um cara que falava muito mal de Eva, né? E de Adão. Ele disse que se pegasse Adão, dava um murro em Adão e lascava Eva. Porque Eva, sei lá, e acusava muito a Eva e acusava muito Adão. A vida desse cara era um buraco. Ele parece que ele dava o tiro para trás. Tudo na vida dele era errado. E aí, mesmo jovem, eu vi isso, não dá sorte não, falar do pai e da mãe, porque Adão é nosso pai, Eva é nossa mãe. Todo filho que desgraça o pai é desgraçado. Todo filho, mesmo que o pai seja ruim, deixa o pai viver a vida dele. Entendeu? Mas todo pai, toda mãe, a mãe é ruim? Afaste-se dela. Mas não precisa desgraçar a vida dele nem dela. Porque se você fizer isso, você estará gerando um bloqueio em tudo. Será que sua mãe é totalmente ruim, não tem nada bom? Aí se você desgraçar a vida dele, bloqueia tudo, a parte boa e a parte ruim. Por isso que o cara diz, mas pai fulano é o filho de ciclano tão próspero, e não tem nada, porque às vezes o cara tem um bloqueio. E esse bloqueio, mesmo depois da morte, ainda continua. O pecado de Adão e Eva, mesmo depois da morte, não continuou. Por que você morre? Por que a gente morre? A gente morre por causa do pecado de Adão e Eva. Então, tem uma coisa aí que veio de Adão e Eva. Os mortos não mandam em nada, mas a gente morre por causa de Adão e morre por causa de Eva. Então, também tem qualidades em Eva e tem qualidades em Adão. Agora, a consulta, necromancia, a consulta aos mortos tem perigos, que às vezes existem espíritos enganadores dizendo que é seu pai, dizendo que é sua mãe, e não é. São espíritos enganadores. Pode ser até espíritos que perseguiam seu pai, perseguiam a sua mãe e estão se passando por ele, né? Então não se deve consultar. Porém, não precisa nem consultar. Seu pai e sua mãe vivem dentro de você 24 horas, porque a árvore gera a semente e a semente gera a árvore. A semente gera a árvore e vai para dentro da semente da árvore. E a árvore gera a semente e vai para dentro da semente. E assim gera-se um círculo, né? Ok? Mas eu posso responder muitas perguntas, né? Veja aí, Saco das Almas, Joilson de Assis. A maldição de Adão não passou para nós? Então a maldição do pai e da mãe passa para os filhos. Mas não somente a maldição, mas a bendição também passa. Ok? Então, às vezes seu pai tem algo ruim, mas é bendito. E agora me mostra alguém que não tenha nada ruim na vida. Às vezes é bronca, a mãe jogando os filhos contra o pai jogando os filhos contra a mãe. É chamado manipulação parental, né? E aí a filha bloqueia. O filho adotivo pode ter maldição dos pais originais. Pode sim. Depois a gente pode falar sobre filho adotivo. Adodó. É o quê, pai? Adodó. Adotivo. Ok?